Ai, vó, chega uns pensamentos meio loucos na minha cabeça. Se chega alguém meio louco na sua casa, o que que você faz? Você bota pra dentro, minha neta? Eu não, vó. Então é a mesma coisa. Chega a bater no portão, não dá atenção. Vai se ocupar com o que é saudável pra você. Você não faz isso com quem chega na frente, no portão da sua casa? Faça, vó. Então você faça o mesmo com o pensamento que chega. Ah, vó, mas é fácil assim, é. Só que ninguém deu essa educação pra você. Ninguém mostrou pra você essa forma de fazer direitinho. Porque na faculdade não ensina, né? No ensino médio, ninguém conta isso pra gente. Mas agora a vó Vicentina tá aqui. Encontrou com você, mostrou pra você. E a partir disso, então, você pode sim se libertar da ignorância do que achava não poder fazer e levantar voo rumo aos horizontes das mais variadas possibilidades. Ai, vó, a senhora falando assim até me inspira, viu? A ser a melhor versão de mim mesma. Que bom, minha neta. Ai, você nem sabe como a avó fica feliz, viu? Dessa forma, contribuir de maneira um pouco até direta, né? Com a sua vida, com o seu bem-estar, partindo da realidade que o bem-estar da gente é essa decisão de como se sentir em relação daquilo que presencia no mundo, né? E hoje, você sai desse encontro sabendo que não convém você vestir qualquer justificativa para continuar uma conduta que te proporciona um gozo que é temporário, que não alimenta de verdade. É que nem alguém que não vai na academia, não treina diariamente, depois quer ter força para levantar um peso. A diversidade é como um peso, que às vezes você não consegue levantar porque não desenvolveu o músculo. Então, a partir de hoje, orando e vigiando, fazendo o que é melhor para o seu espírito, você vai desenvolver o músculo da paciência, da humildade e do perdão e vai progredir. Certamente. E vai chegar do outro lado muito bem. Mas muito bem. Viu? Prazer, você não me conhecia, né? Sua avó Vicentina. Como que dizem, né? Um personagem criado que vê e ouve os espíritos. E a partir do conhecimento que os espíritos passam, a gente compartilha na forma do lembrete da alma. Olha que coisa mais profunda essa. Lembrete da alma com vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? É um estado de espírito, né? Você tá bem, é verdade. Aquele que, como é que dizer, né? Cultiva um estado de espírito, como quer dizer, no qual interpreta a realidade falando assim, olha, não tá perfeito, mas também não tá ruim, né? Tá bom sim. Tudo pode estar melhor e com o tempo e o esforço nosso, vai estar muito certamente, né? Vai, por que que não vai? Vai sim. Agora, quando a gente diz assim, eu tô bem e eu me treino para estar justamente mediante toda a situação na emanação vibratória de sintonia mais salutar, mais favorável possível, condizente com aquilo que eu quero de verdade, né?
na minha vida, alcançar, viver na forma da experiência. É verdade isso. Algum não se dá conta, né? E às vezes até fala assim, meu Deus, que situação assim que, olha, não tô aguentando tudo. Porque ali tá pedindo para você usar a sua inteligência e dizer, olha, se tá insuportável, eu tenho que pedir ajuda aqui, viu? É porque sozinho não é para eu carregar isso aqui, viu? É porque a vez, porque é assim, né? Algum fala assim, olha, você tá querendo arrebentar a porta. Pede a chave do outro familiar que levou a cópia. Daí você diz, ah, mas ele vai voltar mais tarde. Olha, agora você vai ter que esperar. Como que você vai arrebentar a porta? Ah, mas eu preciso usar o banheiro. Vai na vizinha. Ah, a vizinha não tá. Você consegue arrebentar a porta? Nos cálculos que você fez, é o mais favorável de todas as opções? Ai, vó, nem parei para pensar. Pois é, a gente leva a vida tendo a ferramenta do pensamento e não usando ela. Daí vem a história do orar e vigiar por se multiplicar o seu talento. Porque uma coisa que você não, como quer dizer, usa, se atrofia, tem que usar. E o cérebro, as conexões, né, sinápticas, são formadas a partir da forma com a qual você usa a sua inteligência diariamente. Não é verdade? É assim, vó. Então, se você está mediante uma situação e você vê porta fechada, não arrebente ela. Pense de que forma eu posso solucionar isso. É muitas das vezes é você modificar o seu querer. Porque nesse caso eu tinha necessidade de usar o banheiro, né? Que podia ser solucionada de outras formas. E aí, uma delas era segurar, né? E se você tenta arrebentar a porta? Se você está muito apertada que não dá para segurar, como que você vai fazer o esforço de arrebentar a porta? Você ia terminar fazendo nas carças. Então, sempre pensar, existe saída, diferentes saídas para todos os tipos de situação. Se eu estou vendo uma só, eu tenho que me perguntar, eu estou usando a minha inteligência aqui nesse momento? Alguma pessoa não se educou de que forma utilizar a própria inteligência. Então ela tem que ir atrás de ajuda, falar, olha, você pensa por mim que eu não estou podendo pensar agora, viu? E o que é a inteligência? É a capacidade de prever o futuro. Se você é inteligente, você sabe que arrebentar a porta pode antes arrebentar os dedos da sua mão. Você achou que ia ser vantajoso, mas calculando direitinho, você ia perder muito mais do que você ganhava. Tá no quintal da sua casa mesmo? Ninguém tá vendo? Baixa as carças. Faz na natureza, no natural. A última opção das últimas, pra você não se machucar, o cachorro faz aí. Contanto que não esteja ninguém vendo. É na sua casa, não é na casa dos outros. Então, essa foi uma da outra opção. Não é? A outra é pega um táxi, vai na casa de um conhecido, vai numa empresa, que às vezes essa empresa que vende as coisas oferece banheiro. Então, leve com você essa ideia. Existe em cada momento pelo menos 7 caminhos. Se você só está vendo um,
Olha, e é justo aquele que não permite você avançar, é aquele a partir do qual você tem que fazer a invocação da raiva, do ódio, da força bruta. É porque o cérebro seu você deixou no banco de reserva ali. Viu? Deixou sim. Imagine, você tem um carro, uma Ferrari. Daí você deixa ela lá estacionada e vai andar 100 km de a pé. Sem sapata. Isso quando você não usa a inteligência que tem. Você se estropia toda. E aí, algum fala, olha, você não é inteligente. E uma pessoa que não é inteligente, não é que a inteligência não está nela. É que ela não está usando a inteligência que tem. Por isso, se você falar, olha, eu sou burra, não é burra. Ah, mas olha, tenho evidência aqui. A evidência está mostrando que a inteligência que você tem, você não empregou. Se você ficar debaixo da régua do eu sou burra, que ainda por cima é a régua que os outros botam na gente, né? E a gente escuta aquilo e chama de verdade. Ah, mas a evidência mostra. E a gente olha para a evidência e chama aquilo de verdade, mas não é não. Ali o que aconteceu, pura e simplesmente, foi você atribuir valor de verdade, servindo-se da evidência, que a evidência está falando, única, exclusivamente, é que a inteligência que você tem, você não usou. Não está falando que você não tem. Quem não usa inteligência, avó, é porque não tem. Engano seu. Quem não usa, é porque não usa. Só isso. Depois vamos descobrir por que não usou. Ah, veio 1%, eu não tinha ali, né? Precisa mesmo ir para a escola. Precisa me mandar perto de quem usa para ver como é que é. Mas 99%, 99% é bastante. A pessoa tem inteligência, ninguém é burro. Se você passou pela infância, você já conviveu com outros adultos. Você tem a inteligência, é assim que a gente aprende, né? Você tem a inteligência, sim. Algum que cresceu no mato, né? Que nem bicho. Mas olha, é muito raro esse caso. E até assim, a gente já identifica, dá o tratamento, passa um pouco tempo e já tem inteligência para as coisas que são necessárias à existência daquela pessoa. Olha, então, leve isso com você a partir de hoje e não esqueça nunca mais. Você está proibida de chamar a si mesma de burra mediante a evidência de falta de resultado. Você está proibida de chamar a si mesma de burra mediante a evidência de falta de resultado. Viu? Mas não é verdade. A verdade é que ali falta resultado. Somente isso. E nada mais. Falta resultado, eu sou burra, avó. Não, não. Falta resultado, você agiu que nem um burro. Não usou a inteligência que tinha, mas a inteligência estava lá, você não sabe? E se não tivesse, avó? Tava assim. Tava assim que você não nasceu ontem. O bebê é burro, né? Ele é tão burro que ele não sabe nem, nossa, usar direitinho a mão, mas o corpo dele é muito inteligente. E o espírito que está ali só está momentaneamente, né? Se adaptando a uma nova forma de existir por algum tempo, né? Vai se adaptar ao corpo. Então ele é burro para algumas coisas. Esse sim, né? Mas é burro no sentido de não ter a inteligência desperta ali para dar o resultado necessário, utilizando as ferramentas que tem.
Mas ele sabe muito, viu? Nossa, para aquilo que é necessário, ele é muito mais do que inteligente. Que é para se manter vivo, né? Ele sabe, olha, ele veio com todos os reflexos necessários. E os reflexos vai apagando conforme já não se necessita mais. Que nem a avó falou, o corpo é muito inteligente. E o espírito está ali se adaptando. O complexo bebê, corpo, alma, um ser iniciante, né? Na vida carnal, representa sim algo a ser estudado e é, né, e compreendido. Por isso que tem essas especialidades médica, né? Para entender toda essa inteligência e como auxiliar, né? Para que floresça, né? Depois de nascer. E a gente não é mais aquele bebê. Por isso mesmo, se perdoe com responsabilidade. Que é diferente, né? Alguns se perdoam sem responsabilidade, aí tá errado. E como que é isso, avó? É dizer, eu não usei a minha inteligência, tudo bem, eu me perdoo. E amanhã repete a mesma conduta. Estava no buraco ontem, continua no buraco hoje. Não deu ontem o resultado que você mesma programou para você. Não deu hoje de novo. Ficou no... Olha... Zap, Facebook, Instagram. O que mais que tem? YouTube. Ah, é uma coisinha bonitinha aqui. É uma notícia dali. É a política. É o jogo. É a novela. É a fofoca. Ai, sempre tem alguma coisa que chama a sua atenção, mas quando você olha, o dia acabou, você não produziu nada. Nem se treinou psicológica, emocionalmente. É muito menos fisicamente, né? Como é que você vai responder isso depois? Perante a própria consciência. Na hora de colher um histórico de uma pessoa que teve o recurso, teve a oportunidade, a inteligência e não usou nada disso. Vai ter que recomeçar, né? Aí sim, fazer o compromisso de recomeçar com responsabilidade. É isso que a espiritualidade pede da gente, né? Ser responsável. Então, com esse começo de hoje, a avó conseguiu trazer para sua consciência, e que era importante isso, né? Que a evidência do não resultado não está mostrando que você é uma pessoa vazia de inteligência. Só está mostrando que a inteligência que você tem, você não utilizou. Mas pode utilizar agora. Não tem, olha, não tem impedimento. Então, se culpar, vestir o senso de identidade de incompetente e incapaz, é um peso gratuito que você aceita colocar nas suas costas, que você não percebe. E no fundo, quem faz isso está dando desculpa para continuar na satisfação com a qual se viciou e criou vínculo de dependência ali. Olha que isso aí é muito feio, viu? Porque a partir disso você vai justificar. Olha, você nem sabe, olha como eu sou burra. Não dei resultado na minha vida até hoje. Tenho que aceitar que só me resta ficar vendo vídeo de cachorrinho bonitinho, gatinho. E ficar, se é só isso ainda vai, né? Mas não vai, porque você não está investindo bem o seu tempo.
Ah, 1 minuto só. 1 minuto só, tudo bem, não 2, né? Ai, 20 minutos, não 40. 1 hora, não 2. Porque tudo que você falar de tempo investido na, no ócio, né? Na diversão, tem que estar dentro de um planejamento, onde aquilo é saudável. E tem 1 hora para começar, 1 hora para terminar. Porque você não bota 1 hora para terminar. Você não está agindo com responsabilidade ali. Não tá. Você pode ignorar quanto que você quiser que você está plantando, mas isso não é usar a inteligência, porque você está plantando. Vai colher. E na hora que colher, que é no final do dia, né? No final do dia você já pode analisar ali. A colheita chegou. Se todo mundo se pergunta antes de dormir, ainda que ignore, né? O que eu fiz do meu dia? Quanto do meu dia aqui foi investimento que reverteu em lucro, investimento que reverteu em nada? Porque às vezes você acha, né? Vou investir na satisfação de ver as coisas, de estar por dentro de todas as fofocas do dia. Mas comecei o dia no ponto A e terminei no ponto A. Se estou no quilômetro 5.000, tinha que andar 3 quilômetros hoje. Fiquei no 5.000. No final do dia, esse é o resultado que você vai ter. Você pode ignorar, mas amanhã você vai continuar no 5.000. E o que a avó está falando é quando existe uma falta de honestidade, que é a análise com sinceridade. Daí você vai dizer que você é burra, que já que está no 5.000, já faz um ano já, né? Ou uma semana, ou um mês, olha que problema. Já que está aí, né? Quer dizer que eu sou burra. Vestiu o senso de identidade. Contou uma mentira para si mesma. Porque inteligência você tem. E não se pergunta por que eu contei mentira para mim mesma. Porque quer continuar. Quer continuar assim, vendo videozinho de bichinho, sem limite de tempo, e amanhã falta comida no seu prato. É buscar alguém para quem jogar a culpa. Porque meus pais que não cuidaram de mim bem, ou meus pais. Olha que fácil. Jogar a culpa nos pais é o mais próximo, o mais fácil, né? Cadê que você fez diferente se eles fizeram tão ruim? Por que você não fez melhor? Ah, a senhora nem sabe como eu fui maltratada pelos meus pais, tudo. Olha que na outra vida você não foi flor que você cheira, viu? Olha. Você confia no Senhor. Toda a cruz que ele deu é porque ele acreditava que a partir dali surgiria crescimento e luz para nossa alma que levaríamos para a eternidade. Valeu! Esquece o passado. No sentido do negativo que a ele você tem atribuído, ressignifica isso. Olha para frente, assume a responsabilidade a partir de agora. Chega no final do dia e diga: eu andei 0 quilômetro e correspondia a andar 8 hoje, que é 8 horas do tempo investido, né? Trabalhando ou estudando. Você que vai dizer qual que era o melhor que você podia fazer. E aquilo é obrigação sua. Não é nem para com os outros, é para consigo mesma. Então, mediante essa realidade, o que você tem que fazer, minha neta? Interpretar, examinar. A sua consciência no final do dia é dizer: se eu errei, eu vou admitir, vou criar uma estratégia diferente
para amanhã isso não se repetir. Por quê? O seu corpo paga. Você come, 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 não faz exercício. Você fica vidrada numa coisa e não bebe água. Você exagera numa coisa só, ignorando que é errado. Não é nem que os outros venham e tragam conselho. É você que tem que se perguntar no final do dia, no lugar de ignorar isso e atribuir a uma burrice que você não tem. Só para justificar passar mais tempo na zoeira. Ali, se embebedando de uma satisfação viciante que torna você dependente dela. Ah, vó, rede social não vicia, vicia sim. Vicia igual cocaína, igual açúcar. Igual, olha, vicia sim, tudo. Tudo que você fica fazendo demais assim vicia. E algum diz, né, não tem como viver sem vício, que a gente tem que sempre estar ocupado com alguma coisa, né? Porque vício é aquilo que perde o controle já, né? Não precisa você perder o controle de nada. Quem está no controle é você. Quando perde o controle, é você dizendo: prefiro admitir, vestir o senso de identidade de uma pessoa que não tem controle de parar, de manter-me dentro do que é saudável, só para eu não deixar de viver o gozo que a experiência me proporciona. E no fundo você sabe que aquilo não te dá plenitude. Apenas te satisfaz de maneira temporária e passageira. É verdade isso, né? Gente, ai, quão importante que é você ter entendido isso, você nem sabe. Porque a partir de agora, a hora que o áudio terminar, você vai falar, peraí, Veva. Vamos dizer que a gente não Veva esteja escutando a avó. Ela fala assim mesmo, né? Quando eu vou lá visitar ela. Ela fala, peraí, Veva, peraí que você tá errada. Ela fala, você tá errada. Isso aqui não é mais para fazer, isso aqui, que nem a Vicentina falou, tá sendo uma conduta, um comportamento destrutivo, que se eu calcular bem, a partir de 10 dias que eu fico repetindo isso, eu vou ficar com os olhos. Sabe aquelas pessoas que tiram foto e do lado dos olhos tá tudo roxo? Ali pode falar muita coisa, que só a pessoa sabe o que que é. Às vezes ela andou se esforçando muito no trabalho, nos estudos. Às vezes é resultado de vício. Como a gente não sabe, não pode julgar o outro. Mas da nossa vida, a gente sabe. E aí, não é julgar, mas fazer sim uma análise da consciência no final do dia. O que eu fiz com o tempo e o recurso que me foi dado? De que forma eu estou usando a inteligência para justificar permanecer fazendo o que é equivocado pela minha própria regra de princípios? Olha só. Só porque dali eu tiro prazer e satisfação, ainda sabendo que é temporário. Olha o problema. Não é verdade? É verdade isso, avó. Nossa, o que a senhora falou assim agora, né, com tanta clareza assim, eu acho que agora eu entendi de uma vez por todas, vó. Que a gente às vezes se deixa e vai levando, acha que não vai acontecer nada. Ignora que está plantando e ao mesmo tempo está colhendo, né? Porque quanto mais você planta preguiça, a não ação, você vestir senso de identidade de pessoa burra, tudo isso vai sendo destrutivo. Amanhã você nem tem vontade de levantar da cama, não sabe por quê. É porque você já prevê que não vai ter graça o seu dia. Quem gosta de viver um dia que já sabe que não vai ter graça? Alguém tira os seus vícios de você, você fala, para que eu vou levantar?
Isso aí é falta de educação, né? É você mesma, não foi os pais não, viu? Foi você mesma que se educou de uma maneira que não deveria. E você sabe disso. Só não quer admitir, porque admitir, quando uma pessoa admite que errou, ela não gosta porque ela não quer passar vergonha. Mas é mais vergonhoso você continuar errando, alimentando o vício, do que admitir e abrir mão deles. Escreve essa frase. É mais vergonhoso você não admitir que errou e ficar alimentando o vício, viu? Do que se desfazer deles. É verdade. Então, hoje mesmo, vá pensando qual é o melhor e mais correto uso do meu tempo agora, nesse momento. Qual é o melhor e mais correto uso do meu tempo agora, nesse momento? O que eu estou fazendo? 10 minutos não seria o suficiente? 20, vá. Ponha 20, mas não 40, minha neta. Ah, uma horinha, mas não 2. Ai, vó, 2 horas de descanso. Que descanso, minha neta, você passou o dia e não produziu, foi nada. Ah, mas 2 horas eu já volto. 2 horas, hein? Não 4. Ai, vó, quando eu chego agora que eu fiz 4 horas aqui na rede social, caiu uma bomba que, ó, e agora eu tenho que ver a repercussão disso. Tá bom, veja, fica 5 horas, não 10. E aí você vai se enganando, termina um dia, termina uma semana, daqui a pouco termina um mês, você não saiu do lugar. Daí olha para as pessoas, vê elas tudo produzindo, tendo resultado, tendo retorno. Aí que entra a vaidade, o orgulho, que alimenta a inveja. E aí os seus olhos viram para fora e não viram para dentro. E aí você fica de costa para Deus. Você sintoniza ou mantém a sintonia com espíritos que não estão melhor que aquela forma de conduta que você vestiu. Eles continuam vestindo aquilo. Do outro lado, cultivando diferentes formas de vício nessa relação de dependência. Estão acorrentados àquilo que alimentaram e que em retorno alimentou eles e vivem nessa prisão que você justamente reencarnou para dela se libertar. Ah, e a avó tá puxando a minha orelha. Mais vale que seja uma avó puxando a orelha com amor, minha neta, do que ser repreendido ou ser repreendida pela senhora dor. Ela não perdoa não, viu? Ela bota você de cama, olha, você não cria necessidade de ser corrigida pela dona dor. Ai, não, viu? Ela sabe a medida certa para quebrar o topete de qualquer pessoa. Topete do orgulho, topete da vaidade, o topete da mentira, porque é mentira, né? Que você não dá conta de estudar, que você não dá conta de interpretar a realidade da sua vida com alta honestidade, dizer eu não fiz e não fiz mesmo, deveria ter feito, me demorei num gozo que representou satisfação e por ser temporário eu tive que voltar a consumir aquilo, me defendia da minha própria mente acusadora, dizendo que ia ser só mais um pouquinho, e esse pouquinho que nunca terminava. E aí eu olho ali para a louça tá lá, ó, esperando eu para lavar ela. Daí eu olho para as roupas, a roupa não tá dobrada.
Daí olha pro chão com poeira. Sem contar que às vezes até mofo que vai somando num lugar ou outro da casa. Por quê? Porque ali não tem ninguém. É o seu indo para fora e consumindo. E as coisas tudo desmoronando à sua volta. Falta dinheiro. Falta reunir. Mais condição moral. Ah, eu já tenho moral elevada. Claro. Se você está no degrau 7 perto de quem está no degrau 2, você, olha, em terra de cego que tem uns olhos é rei, né? Mas, e quem está no nível 70? Esse já era para você estar no nível 14. Nunca cante superioridade só porque você está no nível que parece alto em relação ao seu companheiro da jornada. Isso é um engano que faz você mesma tomar essa informação equivocada, com valor de verdade, e acabar construindo a sua casa na areia. Olha que os provérbios de Jesus nunca vão ficar ultrapassados para essa humanidade nenhuma. É bem por isso. Porque o que move a maioria dos seres humanos, né? É o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo. É verdade. É uma roupa que se veste para justificar se demorar ali na alimentação de um gozo que sabe ser temporário, sabe ser passageiro. Olha o problema. Bem por isso, você vai calculando, mas olha, calcule sempre bem. E quando você calcula, você olha para o resultado, e você já vê que ali teve um erro de cálculo. Teve variável na sua conta que fez você chegar num resultado que não era o melhor. Daí você diz, olha, se eu tenho uma continha que eu quero chegar no 8, eu tenho um número 4, daí eu boto ali o número 3, somo o 3 com o 4, depois eu vejo que chegou no 7 e não chegou no 8. O que é que eu tenho que fazer, minha neta? Tirar o 3 da continha. E botar o quê? O 5? Se eu botar o 4 com o 5, eu vou chegar no 8? Mas é isso que a gente faz todos os dias. Chega no final do dia, não olha para o resultado da equação. O resultado da equação é que no final do dia tinha que ter 8 ali. E como? Usando a sua inteligência. E como? Soma 4 com 4. Só que no final do dia, você nem olha para ver se tem 8 ali. Às vezes você colocou esforço número 1 na metade do dia. Tinha que ter colocado um esforço de 4 unidades de dedicação, 4 unidades de disciplina. 4 unidades, não é nem 8, que já dava, né? Para colocar 8 unidades durante a manhã e 8 unidades durante a tarde. De dedicação, de disciplina. Na plantação, para ter bom resultado, boa colheita. Mas não. Na parte da manhã não colocou 4. Na parte da tarde não colocou mais 4. E na hora de dormir não olhou para a continha que fez, para saber se, olha, será que eu cheguei ali no resultado direitinho que era 8? Não, não. As pessoas não fazem isso. Ó o problema. As pessoas que eu vou falar é você, né? Daí no outro dia acorda,
aceitando que é burra e não aceitando que está trocando a saúde, a prosperidade, o bem-estar por um vício que está alimentando e não quer admitir. Só você que está perdendo. É só você que está perdendo. Pare de alimentar vício. Hoje, minha neta. Eu não alimento o vício. Quer dizer que você está dando resultado. Quer dizer que você não está passando mais de 10 minutos em redes sociais, quando tinha que estar produzindo. Ou quantos livros que você leu hoje? Agora tem livro áudio. O que a avó falou? Pega um livro áudio espírita, lê ele. Ele vai lembrar você da necessidade de ter responsabilidade com a sua encarnação. Nesse momento presente. Não é no dia de amanhã, na semana que vem. E aí você vai segurar bem as rédeas do seu cavalo e direcionar elas. Já calculando onde que você quer chegar. Porque não adianta. Você pega o cavalo e bota ele correr para o lado contrário de onde você acha melhor você chegar, com a inteligência que você tem. Antes de fazer um favor a si mesma, você fez foi um desserviço. Você fez foi atrapalhar o próprio progresso. Ó o problema. E a partir daí, construiu um histórico no seu espírito que vai ter que ser tratado. Se você passa o dia, olha que interessante essa analogia. Você veste uma roupa branca. Você não presta atenção aonde você senta, no que você encosta. Chega no final do dia, você mesmo fala isso para as crianças. Não fala, olha, a mamãe vai vestir uma roupa branca no você, mas não role na terra nem entre na lama. E por que você fala isso? Porque você que lava. Só que você faz isso todo dia. Se o seu guia espiritual pudesse falar com você agora, ele puxava a sua orelha igualzinho a avó está puxando. Para alguns assuntos, você está protelando manifestar a sua grandeza. Identifique esses assuntos e manifeste-a. E manifeste a sua grandeza nesses assuntos. Domínio do espírito sobre a matéria. Final do dia, olhe para essa continha. Olhe para essa continha e diga: das 4 unidades de dedicação e esforço que eu deveria ter investido na parte da manhã, quantas eu investi de verdade? E quantas eu passei me divertindo, buscando satisfação para o meu corpo, em detrimento do bem-estar verdadeiro? Aí você já vai vendo que você está agindo com inteligência. Daí eu tinha que ter 8 horas, 8 unidades de investimento de tempo. No final do dia, eu vou calcular. Daí, se a resposta é não, eu vou me perdoar com responsabilidade, que quer dizer o quê? Fazer o compromisso de no dia seguinte não repetir essa conduta. Antes, fazer o que é correto. Não deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Quantas vezes você não tinha roupa para lavar? Você falou, amanhã eu lavo. Amanhã eu lavo. Chegou um dia você ficou sem calcinha para vestir. Sem sutiã para vestir. É como ninguém tá vendo, você deu uma risada e falar, é como eu sou boba. Mas bobo não, uma hora você vai ter que fazer as coisas de forma obrigada. Porque a partir daquele ponto já não dá mais para protelar. Só que sabe qual que é o problema? Quando você veste a roupa da pessoa preguiçosa, que deixa as coisas para outro dia, da pessoa que se vicia e se torna dependente, aquilo desperta no você aspectos de personalidade pretérita de vidas passadas.
que deveriam permanecer apagadinho. Vai ser mais um peso que você soma na cruz que você vai ter que carregar por ação própria, por conduta indevida sua. Agora você imagina, ter na sua cabeça uma voz que fala: fica aí, vai, de boa. Pra quê? Isso aí não vai trazer nada de bom pra você. Bom mesmo é você ficar na rede social. Menina, eu tenho certeza que aumentou o número de fofoca que você tá perdendo. Olha, tá aí trabalhando, tá estudando. Tá, olha, nem pense em dedicar o seu tempo em qualquer forma de voluntariado, porque daí menos ainda que você vai ter tempo para se divertir. Ó, o problema. É verdade isso. Olha o problema. Problemão, né? É verdade. Então, você pergunta, mas vó, e se eu já despertei esses aspectos da realidade passada? O que eu faço? Dorme eles. Como? Não dando ouvido para pensamento. Ai, vó, chega uns pensamentos meio loucos na minha cabeça. Se chega alguém meio louco na sua casa, o que você faz? Você bota para dentro, minha neta? Eu não, vó. Então é a mesma coisa. Chega a bater no portão, não dá atenção. Vai se ocupar com o que é saudável para você. Você não faz isso com quem chega na frente, no portão da sua casa? Faça, vó. Então você faça o mesmo com o pensamento que chega. Ah, vó, mas é fácil assim, é. Só que ninguém deu essa educação pra você. Ninguém mostrou pra você essa forma de fazer direitinho. Que na faculdade não ensina, né? No ensino médio, ninguém conta isso pra gente. Mas agora a vó Vicentina tá aqui. Encontrou com você, mostrou pra você. E a partir disso, então, você pode sim se libertar da ignorância do que achava não poder fazer e levantar voo rumo aos horizontes das mais variadas possibilidades. Ai, vó, a senhora falando assim até me inspira, viu? A ser a melhor versão de mim mesma. Que bom, minha neta. Ai, você nem sabe como a avó fica feliz, viu? Dessa forma, contribuir de maneira um pouco até direta, né? Com a sua vida, com o seu bem-estar, partindo da realidade que o bem-estar da gente é essa decisão de como se sentir em relação daquilo que presencia no mundo, né? E hoje, você sai desse encontro sabendo que não convém você vestir qualquer justificativa para continuar uma conduta que te proporciona um gozo que é temporário, que não alimenta de verdade. E tornam-se dependente, entorpecendo os seus sentidos na forma de vício. Outra frase que você pode escrever com tranquilidade que vai, olha, reverberar muita coisa boa no mundo e no universo. Por isso que a avó fala, todos vocês que escutam a avó Vicentina, escutou uma frase bonita, escreva ela. Quando você escreve a outra já escreveu, escreve você também. Quando alguém escreve uma frase, é como se pintasse uma escrita que abre um portal e a partir daquele portal emana um código, como se fosse uma chave que desbloqueia coisas no seu DNA energético. Então é como que a avó não pode dizer isso com a ciência da Terra, mas é como se tivesse uma ação salutar
Tudo isso só lá no futuro que o ser humano vai entender bem. Mas, por exemplo, essas pessoas que fazem o reiki, que fazem um desenho no ar, tá abrindo ali um portal, tem toda a intenção, tem toda a formação daquela pessoa a se tornar um mestre, né? Por isso que ela estuda bastante. Mas, tudo que você faz de forma a plantar o bem, porque agora você está escutando a avó. Se você está escutando na frente de um computador, se ocupa. Se ocupa, faz o bem, recebe o bem, né? Que, como que dizer? Recebe o presente, né? Que os lembretes da alma é como um presente. E aí você já aproveita enquanto está aqui, dá o presente para alguém. E que presente que eu posso dar, avó? Escreve a frase que você escutou, que foi bonita, que você gostou. Passa algum, não tem tempo de escutar tudo que a avó está falando. Vai olhar ali na descrição, vai ver ali. Ah, mas a outra já escreveu. Ela colocou a energia dela ali, que vai ressoar com muitas pessoas e muitos espíritos, levando cura para eles. É um portal de virtude que se abre. Todo bom conselho é um portal de virtude que se abre e toca a alma e o coração das pessoas. Então, a partir de hoje, sempre que você escutar a vó Vicentina, escreve a frase que você gostou. Coloca lá, vó Vicentina. Olha quanta energia, coisa boa que você coloca ali, numa forma de portal. Aquilo é ancorado na terra. Olha, quanta gente não vai ser enviada para bater o olho. Não é na frase da outra que o outro escreveu, vai chegar na sua, porque a partir da sua, ela vai encontrar, como quer dizer, sintonia. Dizem os outros, né? Mais estudado ressonância. Mas a avó fala sintonia. Um portal, né? Que com ela conversa. Caiu na frequência dela, que a outra não alcançava. Mas se alcançava. Não por você ser melhor ou a outra ser pior. Porque é questão que não cabe a gente nem explicar e nem é momento de entender. Mas ali você fez uma caridade. Ah, meu neto, às vezes ele vem aqui no canal, às vezes ele recebe pelo WhatsApp, ele fica tão feliz. Fala, ai, que lindo, né? Que alguém se ocupou de escrever uma frase assim tão linda da avó. Ancorou uma luz boa no mundo, né? Que é um bom conselho. E teve o cuidado de passar isso adiante, de carregar, né? Ai, você veja quão maravilhoso é carregar aquilo que faz bem, né? Você vê o médico quando carrega algo, ou é remédio, ou é ferramenta para servir os outros, né? Quanto médico das armas não farta no mundo, né? Você olha para as pessoas, elas estão com as mãos vazias. Elas gostam de receber algo, mas não gostam de dar, porque acham que não tem. Agora, quantas frases que você tem aqui hoje, que você pode dar para as pessoas, escrevendo aí, botando no seu Facebook, botando lá no seu Zap Zap, no status, mandando, olha, comentário, olha que linda essa frase, né? Aí mesmo no comentário, ai gente, você nem sabe o lindo e as cores que sai quando junta a sua energia com a frase bonita, com a energia de vó, com a intenção daquela pessoa que foi ali buscar, abre um portal muito específico. Diferente do portal de outra, que pode até ter escrito a mesma frase, é outro portal. Alcança um espírito diferente, às vezes, né? Levando cura, compreensão. Alcança um encarnado diferente, levando cura e compreensão. É um portal, né? Ai, gente, quão maravilhoso é esse mundo e esse universo.
E quanta gente, podendo estar com as mãos ocupadas no bem próprio, no bem do próximo, permanecem antes de braços cruzados para a construção de um histórico que faça reverberar luz no espírito, hoje, amanhã e durante a sua eternidade. Carpe diem, minha neta. Aproveite o dia. Aproveite o dia e aproveite o dia de hoje, né? Se você hoje, olha, hoje é que já está tarde, né? Mas, digamos amanhã, mas hoje mesmo, porque hoje é a hora que terminar o dia, você já vai ter a oportunidade de dizer quanto de verdade eu produzi hoje. Quantas unidades de dedicação e esforço, se eu analisar com sinceridade, com auto-honestidade aqui e agora, quanto eu investi. Só de você ter a cabeça de querer olhar por resultado seu, já mostra você comprometida com utilizar a sua inteligência. Quem utiliza a inteligência não dá espaço para informação que aburra, a partir de onde dá valor de verdade a essa informação. Não dá espaço. Olha. Então, melhor coisa, mantenha-se ocupada e ocupada com o bem. Começando com o bem próprio, de usar a própria inteligência e desenvolver essa musculatura. Só de usar, pelo menos, você não perde, porque não vai atrofiar. Usa. Vamos usar. Nada de enterrar os talentos. Multiplicar eles. Nunca fique desocupada. Sempre estejam suas mãos testemunhando ocupação na prática do bem e da caridade. Prática do bem e da caridade, do bem e da caridade, do bem e da caridade. Olha para suas mãos agora. Olha. Você está só recebendo? Você pergunte. Está com a mão no bolso? Você pergunte. Meu neto não perde um momento. Se ele está escutando esse áudio, ele vai prestar bastante atenção ali. E se ele puder compartilhar uma frase, ele vai compartilhar aquela frase. Foi um presente que entrou ali com a energia dele. Que nem que está passando essa mensagem, né? Tem a energia da avó, que é essa personagem linda. E tem a energia dele. Não é verdade? É verdade. É quando você bota a sua energia numa frase, chega em gente que ele tivesse escrito essa frase, não chegaria. Do mesmo jeito que se ele escrevesse essa frase, e daí eu chegaria em gente que a sua não chega. Mas não tem problema. Você não está obrigado a fazer isso. E nem de deixar de fazer isso vai fazer de você uma pessoa que não pratica caridade. Você não confunda as coisas. Está aqui o meu guia falando. Porque às vezes algum confunde, né? Ah, então eu tenho que escrever todas as frases da avó. Não tem nada. Você só é chamado a fazer aquilo que é tocado no coração. Que sente no seu coração. Olha, isso aqui está para mim. Isso eu vou fazer. Se você está no momento, numa sintonia de ouvir com a alma, e de pensar numa luz que vem do alto, e ilumina todo o Brasil, todo o estado onde você mora, toda a cidade onde você está, todo o bairro onde você está, enquanto você vai aprendendo com a avó e os lembretes da alma. Que presente lindo é esse?
Maravilhoso. É sim. Bem por isso, só você vai saber. Porque o que você tem que fazer é o seu próprio coração que vai dizer. Eu sempre disse, né? Não é a avó. Não é a ninguém. Ouça ele, mas ouça mesmo. É que as suas mãos, sempre, a mão a gente fala na forma figurativa, né? Que quer dizer o seu coração. Que as suas mãos sempre se encontrem ocupadas com o bem próprio e o bem do próximo. Viu? Que a sua inteligência, todos os dias, encontre um desafio de manter-se ativa e também em pleno treinamento para a sua, como quer dizer, ampliação e crescimento. Para fugir da atrofia que evidencia, não a burrice, mas sim uma preguiça injustificável. Para quem entende que a vida continua, que colhemos o que plantamos na lei de ação e reação. É verdade, né? Olha, algum não confia e não sabe de nada disso. A vez está agindo muito melhor que nós que sabe, né? Então nunca é tarde para se corrigir e nunca é cedo demais. Viu? Se corrija hoje. Nem hoje, agora. Veja as continhas que você tem feito. Pare de colocar 3 onde só entra o 4. Se pergunte por que está fazendo isso. E por que está achando que isso é inteligente. Porque não é. E a partir disso, tenha a certeza de que você vai estar no bom caminho, cumprindo a sua missão. Viu? Vai chegar pensamento negativo na sua cabeça, igual chega na de todo mundo. Se chega um doidinho no portão da sua casa, você não dá entrada para ele. Pensamento negativo, você mesmo vê. Chegou um pensamento que não é bom. Chega alguém que não é bom na porta da sua casa, você insiste em ficar lá, você chama a polícia, não chama. O pensamento é a mesma coisa. Chama a polícia para ele. Quem que é a polícia, avó? Uma oração que vem do fundo da alma. Toda oração sentida é polícia de pensamento negativo. Prende eles e leva para baixo. Leva sim, para a delegacia. Então, não seja boba você, viu? Chegou um pensamento negativo, se é negativo é porque não é bom, né? Do mesmo jeito que se chegasse alguém negativo na porta da sua casa, você sabe que a hora que entrar vai fazer, vai pintar e bordar, vai destruir tudo. Uma pessoa que você nem conhece, que não é bem-vinda, você não chamou ali, tá batendo toda suja, não cuida nem de si, pensamento negativo é assim, né? Quer entrar dentro da casa da gente, que é dentro da nossa cabeça, né? E lá, conduzir nossa vida, que é isso? Não vai não. Imagine, chega alguém marvado no seu portão, você fala assim, deixa eu entrar. Ele entra, ele fala assim, olha, entra aí na sua conta bancária aí pelo telefone. Aí você fala, entra, e agora? Transfere aí pra mim. Quanto? Tudo. Tudo quanto? Tudo o dinheiro que você tem. Não, tudo não dá, porque eu tenho que ir no banco. O banco não vai deixar eu transferir tudo. Vamos lá, eu vou com você. Ah, você vai comigo? Eu vou. Aonde faz sentido, minha neta? Você dá o ouvido para alguém que é negativo ou quer destruir com a sua vida? Tanto que você trabalhou para ter dinheiro no banco. Tanto que você trabalhou que o dinheiro no banco são os princípios que você alcançou e cultivou. Como que você vai permitir se agir? Como que você vai se permitir agir
de maneira que não corresponde com a pessoa linda que você já é, que você já se tornou, que não foi com pouco trabalho não, foi com muito trabalho, muita encarnação. Vai deixar pensamento negativo entrar, é dar ordem no ser, você fazer o que não deve, depois contrair dívida. Não, 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 não. Se na vida real você não deixa uma pessoa negativa e destrutiva entrar na sua casa, dar ordem no ser, falar pra você ir no vizinho, ficar pelado e abraçar ele, é a mesma coisa. Não é não, vó. É a mesma coisa. Chega um pensamento negativo, chega uma pessoa negativa na porta da sua casa. Você não deixa ela entrar. Então, não deixa o pensamento negativo entrar. Agora, o que muita gente fala é que, ai, vó, não era nem para ter chegado na porta da minha casa. Sinto muito. Não era para ter chegado, não era para ter chegado. Chegou, como que vamos lidar com isso? Porque tudo que chega é porque de alguma maneira a gente abriu sintonia com aquilo. Não existe vítima no mundo de Deus. Senão Deus seria injusto. Ele dá ferramenta para que com tudo que chega, você se conheça. E comece a se perguntar, o que eu estou emanando para ter criado essa realidade aqui? E aprenda com aquilo. Por isso que a Terra é chamada de educandário terrestre. Para que nela se aprenda, e aprendendo se cresça, expanda os seus horizontes, aumente a sua luz. Olha que coisa linda, é linda mesmo, é linda sim, viu? Então, escute o que a avó está falando. Pare você de por vaidade, querer exigir que não chegue na sua cabeça pensamento negativo, pensamento destrutivo. No portão da sua casa vai chegar qualquer coisa. Que a casa, de certa maneira, criou sintonia para chegar. Que aquele era o endereço para uma lição se manifestar. Para com aquilo se aprender, a caridade é praticar, e dessa forma, todo mundo envolvido se melhorar. Se dando testemunho da sua fé na imortalidade da alma, na lei de ação e reação, na misericórdia de Deus, na comunicabilidade dos espíritos, nos gozos e recompensas futuras, na lei de ação e reação. Você vai dar testemunho disso. Quer dizer, chegou para mim o pensamento, é porque é a cruz que eu tenho que carregar, é a fonte de conhecimento e aprendizado na qual eu vou me modificar, vou me melhorar. Ai, que coisa boa. É muito bom isso. A partir de hoje, minha neta, chegou pensamento negativo, você vai tratar igualzinho se chegasse alguém negativo e destrutivo na porta da sua casa. Ele vai pedir para entrar. Você vai falar, não vai entrar. Eu vou pensar outra coisa agora. Vou pensar numa música que eu gosto. Vou pensar no trabalho que eu tenho que fazer. Vou pensar nas pessoas que me amam. Vou pensar no compromisso assumido antes de encarnar e depois com as pessoas à minha volta. Eu vou assumir todos eles de maneira exímia. Não vai ter espaço para pensamento negativo. Você nem tenha dúvida disso. Viu? Se ficar, é porque desocupado você ficou. Não preencheu a cabeça com outra coisa. Cabeça vazia é a oficina do diabo por isso. Então, chama a polícia. Polícia é uma oração sentida. Viu? Peço a Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, a proteção divina nesse momento. Rogo ao anjo de guarda meu e ao anjo de guarda de todos os que podem estar perto de mim, em qualquer realidade da vida, que ilumine os nossos corações para a realidade daquilo que verdadeiramente somos. Olha, você só falando isso, nem precisou ir muito longe, né? Foi uma oração sentida que a avó
Falou aqui, não é algo que você memorize. Ainda que se memorizar ficou lindo, né? Mas não é algo que precisa memorizar. Você já sabe que vindo do coração, querendo o bem seu e o bem do próximo, o pensamento se afasta e a veia até lhe diz, olha, se eu vier bater aqui nessa porta de novo e chamarem a polícia por uma segunda vez, ai, ai, ai de mim. Por isso mesmo. Pensamento negativo é igual gente negativa, destrutiva. Não se deixa entrar em casa. Os que entrou, bota pra fora. Porque se tem alguma coisa controlando você, tá fazendo você se comportar como uma palhaça, destruindo a própria saúde, a própria reputação, fazendo o que sabe ser errado, você pode ter certeza, tem alguma coisa controlando você aí. Chama a polícia. Chamei um dia a avó. Ainda sinto que tem pensamento negativo aqui. Chama outro. Faz a limpeza de... Como que é? Limpeza de São Miguel de 21 dias. Decreto, né? De São Miguel. Procure os seus meios. Mas chama a polícia. Chama a polícia. E você vai ver como o pensamento negativo... Olha, ele sai num tiro. Sai correndo assim que olha, ele nem breca. Nem olha para trás. Que nem cachorro com medo. Sai caindo. Sai, mas nossa, assim, num tiro. Não resiste. Nada que é negativo resiste ao positivo. Nada que é treva resiste à luz de Deus. À luz do amor, da compreensão e da compaixão. Viu? Seja isso ser para consigo mesma. E não haverá espaço, nem na sua cabeça, nem no seu coração, para nada que se comporte de maneira destrutiva. Viu? Ai, gostei. Que bonito foi esse encontro de hoje, né? Foi sim. A avó não, né? O neto da avó tinha a ideia de falar de outra coisa. Hoje ele vai falar numa outra. E hoje ele queria falar assim, né? Uma coisa como que se dizer. Que se você fosse Satanás, como você faria para afastar as pessoas da fé? Ele veio com essa intenção de dizer isso. Mas depois é assim, né? A gente começa a falar como uma personagem, né? Não tem tanta regra assim, né? Do que deve ser falado. Daí eu sou a personagem que manda, né? Daí eu falo mesmo o que eu acho que é bom mesmo, mais importante, o que tá na vez, né? O que tava na vez para entrar mesmo no seu coração hoje era isso. Ai, que incrível, né? Que importante, que belo tudo isso. Presentes, não tem outra palavra por lembretes da alma. São presentes sim. Aproveite eles. Aproveite. A ver, você está num pensamento assim, tem quase 300 horas com a avó trazendo esses lembretes. Agarre um, escuta de novo. Tenho certeza que vai ser o melhor para aquela ocasião sua. Viu? Você encontra alguém numa situação difícil, você pensa assim, olha, do 1 ao 300. Ah, eu pensei aqui no 275 para essa minha amiga. Pronto, vou mandar esse para ela. Pode ter certeza que dali vai sair água. E se você abrir o áudio e bater num minuto, você bate lá, minuto 35. Aí você vai lá nesse vídeo agora, se você sentir curiosidade. Vai lá no 275 minuto 35. Quem de vez pegar de ir lá e olhar, vai tirar algo bom para o seu momento. Agora, né, que a avó tá falando. Dá pausa aí, vai lá e olha pra você ver. Quem não sentir no coração não faça, que não tem ali nada pra você. Mas tudo que olha é como que se fosse assim, né? Programado. Essa é a beleza da inteligência suprema que o ser humano não tem ainda alcance de entender.
E às vezes a gente mesmo que aqui, né, não entende para poder explicar. Mas sabe que existe pela força da fé, aprecia e respeita, né? E tenta da melhor forma servir-se como forma de instrumento para a expansão da consciência e iluminação da alma e do espírito, né? Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para encontrar em nós a inteligência construída, a moral alcançada. É fazer uso dela, né? Diariamente, exercitando para não atrofiar. E assim, reconhecendo que devemos olhar no final do dia por resultado. Se somam 4 com 4 deu 8, fez direitinho. Repete isso amanhã e todos os dias. Bota o seu melhor esforço, sua melhor dedicação, que a continha vai terminar todos os dias, certinha. Tenha preocupação de diariamente, então, olhar por resultado daquilo que você está fazendo. E a partir daí não deu o resultado que você queria, você pergunte se as variáveis, que a variável da manhã é o CT, investido 4 unidades de esforço, né? Investiu? Não investiu? E a variável da tarde é o CT investido 4 unidades de esforço também, que era 4 horinhas, né? Já seja no estudo, no trabalho, eu dava para estudar até 12 horas. Fizesse as 12 horas, que é o mínimo, né? O melhor que você pode fazer é o compromisso que você tem que ter diariamente. E no final do dia fazer essas contas. Cumprir com as horas. Tenho que melhorar no outro dia. Se melhore. Planeje, olhe por resultado, veja as variáveis, corrija o que precisa ser corrigido e avance. Avance usando a sua inteligência. Assim você multiplica os seus talentos e enche o seu espírito de luz. Viu? Gostei. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você, viu? Até daqui a pouco. Porque daqui a pouco eu volto. Viu? Volto e digo assim: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado. E na graça de Deus, todos vamos fazer nossa parte, viu? Beijo. Beijo da avó pra você. Até daqui a pouco. Beijo. Porque que nem que a avó falou, quem tem cabeça, né? E energia boa, vai sim, dentro da frequência divina, fazer o melhor que pode com aquilo que tem, onde que foi colocado. Olha. Nem olha você cuidado, que você não queira ser aquilo que você não é, viu? E justamente Deus não dá asa às cobras, né? É as outras cobras que batem palma e dá asa pro prejuízo delas mesmas. Olha a nossa sede pela diversidade, né? Falta de equilíbrio interno, falta de estar pleno dos ensinamentos de Jesus. A gente fica vazio, né? É aquele que vive do externo e está de costa para Deus. Você cuidado. A avó repete porque você precisa. Olha, você precisa interiorizar isso, minha neta. Então, cuidado com o encantador da serpente. Só chega no ouvido. Chega no ouvido de todo mundo, né? Mas só chega no coração de quem está se enganando. Quer retorno sem trabalho. Sem dedicação. Isso não existe. Isso é marcar encontro com a decepção. Não caia você nessa. Viu?
Cuidado com pessoa que vende o não esforço. Então, quanto mais duro você trabalha, quanto mais você se esforça, mais aquilo vai depurando você, vai fazendo você brilhar desde dentro para fora. E é desse jeito. Trabalho duro, disciplina e boas ideias, né? Então, essa pessoa se dedica. É que nem Cavalo falou. Sabe onde que ela quer chegar? E cada dia mede o seu progresso. Viu? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Olha, mas cuide o que a avó está falando com o seu coração. Mas preste muita atenção. Sempre que você se vê abraçada com a preguiça, pode ter certeza, você não está cuidando das coisas que estão se deteriorando. Por quê? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Quer varrer o negativo da face da terra? Para de bater palma para ele, abraçar ele, hospedar ele na sua casa, na sua cabeça e no seu coração. Nunca se varre o negativo da face da terra, ancorando mais negatividade nela, por meio de briga, por meio de ódio. Viu? Ah, mas o outro faz errado. Odiar ele não é o caminho certo. Odiando, você só multiplica a treva que já existe no mundo. Não é o caminho. Só o amor constrói. Quer varrer o negativo? Brilhe. Onde há luz, não há escuridão. Pode ter certeza. Lembretes da alma com Vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oh, oh, oh.